Olá, boa tarde. Vamos fazer o exercício da semana de Física 2, da semana 3, que está relacionado a potências elétricas. Tá. Ó, o desenho que está abaixo representa um circuito elétrico composto com resistores ohmicos e um gerador ideal com receptor. Ok. Olhando esse circuito, é bem fácil identificar ele. Nós temos duas fontes de tensões e três resistores. A pergunta é: a potência elétrica é dissipada no resistor 4. Para mim descobrir qual que é a resistência, a potência dissipada no resistor 4, eu precisaria no mínimo da corrente que está passando no circuito dele, ou a corrente que passa no 4 ohms. A corrente ou a tensão, qualquer um dos dois eu conseguiria saber a potência dissipada. A fórmula da potência padrão é a fórmula π, certo? Que é a fórmula padrão, que é a corrente vezes a tensão. Mas ela tem outras fórmulas dela. A potência pode ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou a resistência vezes a corrente ao quadrado. Qualquer uma das duas que eu poderia usar. Olhando no circuito geral, é mais fácil achar a corrente, porque eu conseguiria fazer uma análise geral na relação dele. Fazendo por malha, vamos começar pela fonte de tensão 6 ali. Ó, então, 6, quando ele passa pelo 4, então é menos 4i, que é a tensão gasta no 4. Aí quando ele chega no 3 é menos 3i. E quando ele chega no 8 é mais 8. Nesse caso, não, ele está ao contrário. Então deveria ser menos 8, certo? Aí quando ele passa pelo outro valor 3, então menos 3i. Isso está tudo igual a zero. Somando e fazendo a relação, o 6 e o 8, que são a mesma tensão, vai dar menos 2. Posso passar para o outro lado, mas por enquanto vamos lá. Somar somente os elementos com i. Menos 4, menos 3 e menos 3 dá menos 10 i, com menos 2 igual a zero. Passando menos 2 para o outro lado, dá menos 10i igual a 2. Positivo. Portanto, então minha corrente, 2 dividido por menos 10, vai dar menos 0,2 ampere. Esse menos aqui, ele só considerou porque como eu considerei o circuito indo nessa direção a corrente, ele considerou negativo, então quer dizer que ele não está nesse sentido, no sentido horário, ele está no sentido anti-horário. Esse negativo só significa isso. Não é uma corrente negativa. É que como eu adotei um sentido, esse sentido que eu adotei ele não foi o sentido teoricamente o certo, por esse motivo que o meu valor é negativo. Então o sentido certo do circuito inteiro, se eu fosse analisar, ele estaria rodando para essa direção e a intensidade dele seria de 0,2 amperes. Isso aqui é corrente, lógico. Certo? Aí, então, agora que eu achei a corrente, eu posso utilizar a fórmula da potência. Vamos utilizar essa pelo fato que nós temos a resistência e a corrente. Então fica como? Potência é igual a 4 vezes 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é 0,04. Então vai ficar 4 vezes 0,04. Multiplicando 4 por 0,04 vai dar 0,16. Toda a unidade de potência é em watts. Portanto, 0,16 watts. Ok? Bem tranquilo esse exercício. Com esse outro, a mesma relação. Nós vamos ter que fazer uma relação de malha aqui para fazer toda a conta, senão é impossível fazer ela. O exercício ele fala, de acordo com o exercício, vamos achar a corrente 1, 2 e a 3. Aqui, a melhor maneira de fazer isso aqui, ou pelo menos eu gosto de utilizar, é fazer por malhas. Qual motivo? Analisando o circuito geral, nós temos duas malhas aí. A primeira malha que é o 5 ohms, o 4 volts e o 6 volts, certo? Que seria essa primeira malha aqui, certo? E essa segunda
malha aqui. Aqui eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2, certo? Aqui nós temos uma resistência, uma tensão aqui e outra tensão aqui. E mais uma resistência bem aqui. Ok, vamos lá. Na malha 1, certo? Por que eu faço só duas relações? Eu não coloco as três correntes. Por causa que, teoricamente, a corrente aqui do meio nada mais é do que I1 menos I2. Já que aqui ele está no meio termo das duas correntes. Eu considero como se isso aqui inteiro fosse só uma corrente. A corrente que transita nessa malha, que é I1. E na segunda malha. Aí como é que a gente faz a análise geral? Vamos começar aqui, ó. Aqui vem o 5, certo? Se eu fazer nesse sentido, então aqui ficaria 5 e, certo? Na hora que ela está indo para o outro sentido, ele está vindo para cá, que é para o 4. Então ela vai ficar mais 4, certo? E na hora que ela chega para cá, ela vai vir aqui que é mais 6. Tudo isso aqui igual a 0. Nesse caso não teve a relação aqui porque não teve uma resistência. Caso tivesse uma resistência aqui, eu tenho que falar o valor da resistência vezes I1 menos I2, porque o I1 vem num sentido e o I2 vem no outro, certo? Essa é a primeira relação da primeira malha. Com isso fica fácil saber a corrente de I1 já de cara, né? Não preciso nem fazer muita conta aqui. Tá, vamos fazer o I2 primeiro, antes de fazer todas as contas. O I2 é a mesma coisa, vamos lá. Olha o circuito aqui que ele segue. Quando ele passa por aqui, ele enxerga ele como negativo, então ficaria menos 8. Quando ele vem aqui no 4 também, menos 4. E na hora que ele passa pelo resistor de 4 ohms, então mais 4 e 2 igual a 0. Vamos calcular todas as contas aqui. O I1 é fácil calcular, que vai ser 5I1 igual a 4 mais 6 é 10. Passando já para o outro lado, já ficaria então ele menos 10. Passando o 5 dividindo, 10 dividido por 5 ficaria 2. Como ele é negativo, fica menos 2 ampere. Certo? Como? Analisando aqui, ó. O exercício ele quer que eu ache a corrente I1 que está descendo, não está? Como eu coloquei nesse sentido de rotação, eu coloquei no sentido contrário do I1 padrão que o exercício pede. Então, portanto, o I1 do exercício vai ser exatamente 2. Não o menos 2, porque ó, esse aqui sentido é negativo, menos 2. Então, nesse sentido, ele é 2 positivo. Ok? Tá. Vamos achar agora o I2. O I2 vai ser 4 e 2, 8. Com 4 vai dar 12, passando para o outro lado. Porque aqui é negativo, ele vai ficar positivo, então ficaria mais 12. Joia. Então, o I2 é igual a 3 amperes. O I2 já está no mesmo sentido, olha só. O sentido que eu adotei aqui é o sentido que o próprio preciso pediu para me adotar. Então, portanto, o I2 também é 3. Então, nesse caso, o I1 do exercício é 2, o I2 do exercício é 3, mas o I3, que é a corrente que está para cá, vai ser o quê? A relação entre as duas correntes. O I1, que é 2, que vem até aqui, e o I2 que vem até aqui. Então, o I3 vai ser o quê? Pela lei de Kirchhoff, as correntes que entram são iguais que tem que sair. Então, também uma corrente de 2, uma corrente de 3, tem que sair uma corrente que é a soma das duas, que vai ser de 5. Então, portanto, I3 igual a 5. Certo? Então, nessa conta aqui, resposta certa, letra A. Ok? Esse exercício de malhas, ele é bem interessante de fazer. Você não obrigatoriamente tem que adotar as correntes, voltando aqui, a corrente que dá no exercício. Você pode adotar uma, mas só lembre-se que se você adotou e ela está ao contrário, lembre-se que o valor vai ter que ser alterado, vai ter que colocar negativo de positivo. Certo? É só isso então. Até mais.